Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do professor Samuel Hashim. E na aula de hoje vamos falar sobre E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente entra na trilogia Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares. Em matriz nós vamos trabalhar basicamente com tabelas, né? A gente vai fazer operações com tabelas, é bem tranquilinho, vocês vão ver. Determinantes, a segunda parte, nós vamos calcular um valor que representa essa tabela, que depois vai ser usado também na terceira parte, sistemas lineares, para resolver sistemas. Vocês já sabem resolver sistemas de duas formas, né? Por substituição e por adição. A gente vai aprender mais duas técnicas aí, que é a regra de Cramer, que usa os determinantes, e por escalonamento. Então essa aí é a parte que a gente vê em nossa trilogia Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares. A gente começa a falar hoje sobre matrizes. Pessoal, a gente chama de matriz M por N uma tabela de números reais formada por M linhas e N colunas. Mais adiante a gente vai ver alguns exemplos disso, mas antes eu quero falar para vocês sobre o que a gente não vai tratar aqui. Porque matrizes é um campo bastante grande dentro da matemática. Para quem lembra aí o filme Matrix, não é por nada que tem esse nome Matrix, é matrizes, em inglês. E toda a base do sistema computacional ela tem a ver com aqueles zeros e uns que vocês já sabem lá, o zero sem energia, o 1 com energia, mas na verdade esses zeros e uns eles estão dispostos na forma de matrizes, de tabelas, né? Para quem lembra o início do filme, aí, aparece aquela barra, né? Aqueles monte de zeros e uns caindo, né? É isso, então a base do sistema computacional, quem for para a área da informática, vai trabalhar bastante com matrizes, né? Um outro campo bastante grande é a parte da álgebra linear. Eu até tenho que me cuidar um pouco na hora de falar para vocês, porque quando eu olho uma tabela, que nem essa aqui, 1, 2, 3, 4, por exemplo, eu enxergo vetores, num plano cartesiano. Isso vai gerar um espaço, ou então matrizes maiores, vai gerar um espaço em 3D. Então esse é um campo bastante grande também, mas que a gente acaba não tratando aqui. Quem for para a área da engenharia e para a área das exatas na faculdade vai ver bastante isso. Um outro aspecto importante das matrizes, a gente vai falar um pouco mais adiante, é a parte da criptografia, né? Como é que eu faço para mandar mensagens, criptografadas que a outra pessoa pode interceptar, mas ela não vai descobrir? Por que trabalhar com matrizes, quando a gente faz a criptografia na forma de matrizes, é muito mais difícil de ser descoberto do que quando a gente faz com qualquer outra técnica, né? Para quem assistiu o filme, aquele jogo da imitação, por que o cara lá, em determinado momento, disse, pode mandar todo mundo embora aí que a gente tem que construir uma máquina, né? Por que só uma máquina conseguir fazer isso? A gente vai ver mais adiante. Então essa é uma outra parte grande de matrizes, a parte da criptografia. A gente vai olhar o início disso um pouco, mais adiante. Então é isso. Voltando então, pessoal, aqui para o nosso exemplo. Exemplo número 1, pessoal. Temos aí uma matriz 2 por 3, ou seja, duas linhas e 3 colunas. Sempre o primeiro número vai representar a quantidade de linhas, uma, duas, e o segundo número aqui vai representar o número de colunas. Então temos aqui uma matriz A2 por 3, duas linhas por 3 colunas. Eu não estava com muita criatividade aqui, decidi botar esses números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma outra coisa, para não precisar ficar falando assim, o elemento 3 aqui está na primeira linha e terceira coluna, o elemento 5 está na segunda linha e segunda coluna, tem uma notação para isso. Então, por exemplo, esse elemento aqui a gente chama ele de elemento A1, 3. Sempre o primeiro representa a linha e o segundo coluna. Primeiro linha e o segundo coluna. Então, por exemplo, o 6 aqui, ele está na segunda linha e na terceira coluna. Esse seria o elemento
2, 3. Né? O 2 aqui seria primeira linha e segunda coluna, seria o elemento A, 1, 2. Então, assim, uma forma de a gente representar mais rápido um elemento de uma matriz. Da mesma maneira, então, a gente pode representar genericamente uma matriz, por exemplo, uma matriz A, a gente coloca aqui M por N, né? M linhas e N colunas. O primeiro elemento dela seria o da primeira linha e primeira coluna, então o A1, 1. O segundo elemento aqui na primeira linha e na segunda coluna, então o A1, 2. Depois vai ser o A1, 3. E assim vai indo até o A1, N. Né? Lembra que a gente tem M linhas e N colunas. Né? Então, 1, N. A mesma coisa para baixo. Aqui vai segunda linha e primeira coluna. Então, 2, 1. Segunda linha e segunda coluna. 2, 2. Segunda linha e terceira coluna. E assim vai indo até o A2N. E aí vai indo até lá um AM1. Na linha M, não, vou ter a primeira linha, a segunda linha, a terceira, a quarta, até uma linha M, que eu não sei aqui quanto que é, porque é genérica. Né? E aí depois eu vou ter o elemento AM2, o AM3, e assim vai indo até o elemento AMN. E aí terminou aí minha matriz de forma genérica, né? Se eu tenho uma matriz 5 por 6, então esse aqui vai ser o elemento 5, 6, quinta linha, sexta coluna. A segunda maneira, então, que uma matriz pode aparecer para vocês é assim de uma forma genérica, né? A primeira forma é aquela ali, foi dada a matriz já ali, a matriz, então ela já é dada com os números. A segunda forma é uma forma genérica, então em alguns exercícios vai aparecer assim. Como que a gente faz, então, para determinar uma matriz A, 3 por 2, então ela vai ter 3 linhas e 2 colunas, na qual o A e J é o elemento IJ, né? O I é linha e o J é coluna, é sempre nessa regra aí, o primeiro é linha e o segundo é coluna. Então, cada elemento A e J vai ser a mesma coisa que o I mais o J. Então, o que acontece aí? Nós vamos ter uma matriz, essa matriz A é uma 3 por 2, então ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. O primeiro elemento de forma genérica, é o elemento A, 1, 1. Primeira linha, primeira coluna. Depois o elemento A, primeira linha e segunda coluna. Depois o elemento A, 2, 1. O A, 2, 2, segunda linha, segunda coluna. O A, 3, 1. E o A, 3, 2. E aí a gente tem já a matriz aí feita de forma genérica. O que é essa regra aqui? Essa regra I mais J, ela vai mudar, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser I mais J, pode ser I vezes J, pode ser 2I mais 3J, pode ser logaritmo de I na base de J, pode ser J elevado na I, qualquer coisinha. Né? Mas o que representa isso? Então eu vou pegar aqui, e eu vou fazer isso uma primeira vez só, depois eu não faço mais, se dá para fazer mentalmente. Quem que vai ser o primeiro elemento da matriz aqui? O A1, 1. I e J vai ser a mesma coisa que 1 mais 1. O segundo elemento vai ser a mesma coisa que 1 mais 2. Aqui o elemento A2, 1 é a mesma coisa que 2 mais 1. Aqui 2 mais 2. Aqui embaixo 3 mais 1. E depois 3 mais 2. Então, eu já tenho aí a minha matriz A, que vai ser quem? 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. 3 mais 1, 4. E 3 mais 2, 5. Consegui identificar aí quem que é a minha matriz. 3 linhas, 2 colunas, 3 por 2, certinho. Em que cada elemento A e J vai ser I mais J. Beleza, pessoal. A terceira forma em que uma matriz pode aparecer para vocês
é na forma de um problema, né? De alguma situação problema. Por exemplo, aí, um gasto por turno de uma determinada pessoa. Então, essa pessoa aí gastou no domingo de manhã R$10, né? Domingo de tarde 5, domingo de noite 0, segunda de manhã 8, 5, 7, terça de noite, e assim vai indo, né? Quarta de noite 20, sexta-feira de manhã 16, sexta de noite 95, sábado de noite 120, assim vai indo. E normalmente as questões de Enem são bem simples, né? Porque é só ficar respondendo questões do tipo assim, quanto fulano de tal aí gastou nas tardes, né? Daí tu vai lá na linha das tardes, soma tudo. Ou quanto que o fulano de tal gastou na quinta-feira, né? Tu vai lá, soma aqui a coluna da quinta-feira. É bem simples o exercício de Enem. Então essa é uma forma que pode aparecer também. A gente não precisa ter grande conhecimento de matrizes aí para resolver as questões de Enem. Mas essa é uma forma que pode aparecer para vocês. Então aqui deu uma matriz, por exemplo, 3 por 7. Né? A matriz, então, de gastos, ela ficou 3 por 7. 3 linhas e 7 colunas. Né? Então que vai ser aí representado aí por 10, 5 e 0, 8, 5 e 7, 12, 8 e 5, 7, 4, 20, 10, 0, 10, 16, 0, 95, 0, 25 e 120 está aí também representado, então, na forma de matriz. Ok, então, pessoal, por hoje era isso. Um abraço para todos vocês. Até mais!